Nesse vídeo você vai saber como os times que subiram de divisão chegam no Brasileirão 2024, tá? Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma e Juventude, esses 4 times podem mexer com algumas coisas aí na tabela, tá? A análise completa do que vai mudar com a chegada desses 4 times agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Esse é o Torcedorismo, seja bem-vindo ao nosso canal sobre futebol brasileiro. Estamos aí na meta de 42 mil inscritos, então se inscreve se você não está inscrito ainda e deixa o seu like para a gente começar esse vídeo muito bem, começar este dia muito bem. Espero que você tenha um ótimo dia ou uma ótima noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo aqui, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre os 4 times que conquistaram acesso na Série B do ano passado, né? 4 times que estão acostumados a frequentar a Série A do Campeonato Brasileiro. Uns estão há mais tempo longe, outros estão há menos tempo longe, mas o fato é que são 4 clubes acostumados ao Brasileirão. E a gente vai discutir aqui o que a chegada de Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude e Vitória podem mudar nesse Campeonato Brasileiro, tá? Vamos saber as características dos times, como eles estão nessa temporada e o que a gente pode esperar deles nesse Brasileirão. Vamos começar falando do quarto colocado para o primeiro colocado da Série B do ano passado, né? Então, o quarto colocado conquistou acesso na última rodada foi o Atlético Goianiense, né? Que disputou pela última vez a Série A do Brasileirão em 2022, ou seja, caiu, bateu na Série B e já subiu de novo, né? Ficou uma edição fora, o Atlético Goianiense, o Dragão, está de volta. Chega nesse Brasileirão, meu irmão, com a taça do Campeonato Goiano no bolso. E, meu irmão, um título incontestável do Dragão. Realmente atropelou todos os adversários, inclusive sobrou na final contra o Vila Nova. E o Atlético, ele nesse momento detém a maior sequência de vitórias de todo o futebol brasileiro. Exatamente, são 15 vitórias consecutivas do Atlético Goianiense na temporada, entre jogos do estadual e jogos da Copa do Brasil, né? É óbvio que agora os adversários, o sarrafo vai aumentar. Por exemplo, o primeiro adversário do Atlético Goianiense no Brasileirão é o Flamengo, né? Então, assim, o sarrafo vai aumentar, mas não quer dizer que o time esteja mal, né? Todo mundo enfrentou times regionais, né, dos seus campeonatos estaduais ou de Copa do Brasil, alguns times de Libertadores, mas a maioria foi campeonato estadual e Copa do Brasil e ninguém tem 15 vitórias seguidas. Então é algo, sim, a se louvar na campanha do Atlético Goianiense, que é treinado por Jair Ventura, conhecido aí do futebol brasileiro, e tem como destaques no seu time nessa temporada Shailon, meio atacante, foi revelado pelo São Paulo, né, como uma grande joia do São Paulo. Demorou para fazer valer a sua fama e sim, agora o Shailon tá, meu irmão, na sua melhor temporada de todas, já meteu muito gol e tá contribuindo com muita assistência também, é o principal jogador do Atlético Goianiense na minha análise, tá? Mas tem também Luiz Fernando, atacante, aquele ponta, você vai lembrar, ex-Botafogo, depois ele foi parar no Grêmio, tá no Atlético Goianiense já há algum tempo e nesse ano ele também tá sendo um grande artilheiro, né? Foi o artilheiro do Campeonato Goiano com 11 gols, é outro dos principais jogadores do Atlético Goianiense, que tem ainda Wagner Love, o veterano Wagner Love, um reserva de luxo do Dragão, né? Ele meteu inclusive 6 gols no Campeonato Estadual ali, a maior parte deles saindo da reserva, né? Então Wagner Love de volta na Série A. Cara, o Atlético Goianiense tem um bom time. Tem um time que é muito bom ali, os 11 que entram em campo, é um time muito bom, muito bem armado. Eu acredito que a análise do Atlético é que falte elenco pro Atlético, tá? Tem que encorpar mais esse elenco, tem que trazer mais jogadores. É difícil, né? Com o nível de investimento, trazer jogadores que mantenham o nível do Atlético Goianiense quando tiver desfalques. A gente sabe que o brasileiro tem muitas lesões, muitos cartões, então vai ter que mexer no time. Talvez isso cobre um preço alto do Atlético ao longo da temporada, mas o time titular vai dar muito trabalho nesta temporada do Brasileirão. O Atlético manda, né, os seus jogos em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, o famoso Castelo do Dragão, como é chamado carinhosamente, que tem uma capacidade máxima para aproximadamente 12 mil torcedores, né? Então, é uma torcida muito forte dentro de casa, é um time muito forte, usa muito bem o seu estádio. Cara, inclusive eu posso falar, né, que o Fluminense, que é o meu time, se lasca quando vai enfrentar o Atlético Goianiense. Meu Deus do céu, que vocês podem me zoar aí, tá? Porque, pelo amor de Deus,
Fluminense sempre tem dificuldade contra o Atlético Goianiense, impressionante. É um time muito bom e sabe jogar o brasileiro, tá? E a minha análise, eu acho que esse time do Atlético Goianiense pode até beliscar uma vaga na Sul-Americana, tá? Nesse início, né, eu acho que vai ficar ali naquela faixa ali. Não sei se esse time do Atlético briga até o final para não cair. Em determinado momento do campeonato pode até ser que se preocupe com isso. Acho que a diretoria pensa em permanência, porém eu acho que esse time pode beliscar sim uma vaga na Sul-Americana ao final da temporada. O terceiro colocado da Série B 2023 foi o Criciúma. Criciúma está de volta à Série A depois de 10 anos. A última Série A do Tigre foi em 2014. Criciúma, que é o atual campeão catarinense, atual bicampeão catarinense, chega aqui nesta Série A como bicampeão estadual. Fez valer o seu favoritismo, né? O único time do estado que está na primeira divisão nessa temporada. Montou um bom time, né? Trouxe alguns jogadores muito conhecidos. Trouxe o Renato Kaiser, né? Um cara que já rodou aí alguns clubes grandes do Brasil, né? Trouxe muitos jogadores... A investimento do Criciúma foram muitos jogadores estrangeiros, né? O Baltazar Barcia, né? O Trauco, Miguel Trauco, lateral ex-Flamengo, né? Trouxe o Wilker Angel, que é um venezuelano. Trouxe também, meu irmão, se você não tá ligado, isso saiu em muitos lugares, né? O Criciúma trouxe o Bolaise, né? Yannick Bolaise, que ele é um congolês, e, na verdade ele é um francês naturalizado congolês, né? Os pais dele são do Congo e ele acabou nascendo na França, mas decidiu defender a seleção do Congo, disputou algumas Copas das Nações Africanas aí, né? Na sua carreira. Ele é muito conhecido por ter jogado em muitos times ali na Premier League, né? No campeonato inglês, ele que se destacou no Crystal Palace e no Aston Villa, chega agora para reforçar o Criciúma, cara. Então, assim, é um grande reforço. Ele que ainda não fez sua estreia, deve jogar em breve aí na estreia do Campeonato Brasileiro, provavelmente, né? Então, o Criciúma é um time que vem de altos e baixos na temporada, né? A gente esperava que o Criciúma tivesse uma facilidade um pouco maior no seu campeonato estadual, mas mesmo com altos e baixos, conseguiu vencer, né? O destaque que eu vou puxar aqui, que é um cara que, meu irmão, muitos times grandes deveriam estar de olho já nele, né? Os times grandes financeiramente, que eu digo, né? Que é o Claudinho. Mano, o Claudinho é um excelente lateral ponta. Onde botam ele, ele joga meio, ponta, lateral. Claudinho vai ser um dos grandes... Você que joga Cartola, bota aí. É porque eu não jogo Cartola há muito tempo, mas se vocês quiserem, eu faço uma liga do Cartola aqui no Torcedorismo. Só você comentar aí se você tem interesse nisso. Mas o Claudinho deve ir bem no Cartola desse ano, que, cara, joga muita bola, ainda mais se ele tiver como lateral, né? Não sei como é que ele vai vir, mas se tiver como lateral, vai ser um ótimo investimento no Cartola, né? Cara, o Criciúma é um time caseiro, né? Que manda muito bem os seus jogos, também, assim como o Atlético Goianiense, assim como o Juventude, que eu vou falar, e assim como o Vitória também. Então, são times que têm na sua fortaleza os seus jogos dentro de casa, né? O estádio onde o Criciúma joga é o Heriberto Rios, estádio do clube, com capacidade para quase 20 mil torcedores, né? Mas acredito que hoje em dia, não sei se bate ali 17, 18 mil torcedores, talvez 19, né? E a torcida do Criciúma, a torcida carvoeira, tem estado muito empolgada, tem lotado jogos desde a Série B do ano passado e feito festas lindas, né? Inclusive eu mostrei várias lá no meu Instagram, né? Então, eu acho que o campeonato do Criciúma é lutar pela permanência, tá? É um time que vai começar o campeonato com esse foco de lutar pela permanência, né? É uma volta à Série A depois de 10 anos. Então, o Criciúma precisa se restabelecer na Série A, começar a receber toda a grana que a Série A dá anualmente, né? Se o Criciúma se mantém na próxima e depois para a próxima, 3, 4, começa a emendar 5, 6 anos na Série A, já dá um salto financeiro. Eu acredito que nessa primeira temporada de volta à Série A, o intuito do clube seja lutar pela permanência. A minha análise é essa também. Acho que o Criciúma vai brigar para não cair e tem ótimas chances de permanecer no Campeonato Brasileiro do ano que vem na Série A, né? Agora vamos falar de Juventude, que foi o vice-campeão da Série B. Também bateu e voltou na Série B, né? A última Série A foi em 2022, onde foi o Lanterna, né? Ou seja, o último campeonato de Juventude bateu a última colocação. Tem que fazer melhor agora, né? Chega também como vice-campeão gaúcho, acabou perdendo a final para o Grêmio, mas fez um excelente campeonato, chegou a tirar o Internacional dentro do Beira-Rio, eliminou o Inter nas semifinais. É um time muito arrumado, muito forte fisicamente, uma defesa muito forte, um time muito rápido, vertical, como o Roger Machado gosta de montar seus times, né? O técnico do Juventude. É um time de grandes valores, tá? Tem jogadores experientes e muito conhecidos, craques de bola, né? Até inclusive. Um deles, para mim, é um cracaço de bola. E tem jovens
promissores também, né? Tem o Gilberto, atacante Gilberto, jogou no Vasco, jogou no Bahia, né? Um excelente atacante, Gilberto, excelente atacante. E o cracaço de bola que está por lá pra mim é Nenê. Eu sou suspeito pra falar do Nenê, passou pelo meu time, jogou no Fluminense. E cara, mesmo com 40 e tantos anos, acho que o Nenê tá com 42 agora. É um craque de bola, um toque refinado, foi importantíssimo no acesso do Juventude ano passado. Fez muitos gols, deu muitas assistências, então Nenê joga mais um Campeonato Brasileiro, deve ser o último da carreira dele, né? Trouxe o Lucas Barbosa, que veio do Santos, né? E faz o seu melhor início de temporada, marcando muitos gols. Tem Jean Carlos, né? Um meia habilidoso, que geralmente é um meia que gira ali pelos times de Série B, né? Jean Carlos agora vai jogar Série A, pode ser que mude alguma coisa, né? Passou muito tempo no Náutico, Jean Carlos, e ele é um meio habilidoso. Vamos ver como é que ele se destaca aí, como é que ele faz a sua temporada na Série A. E tem também um volante que é muito disputado no mercado, que é o Kaique Gonçalves, se destacou muito no Gauchão, inclusive foi o melhor jogador no mata-mata contra o Inter, né? Tem alguns clubes de olho nele, o Vasco, o Corinthians, então é um cara aí pra gente botar um olho especial nessa temporada, tá? Como eu falei, Juventude é um time caseiro, jogar em Caxias do Sul é muito difícil bater de frente com Juventude lá em Caxias do Sul. Inclusive, o gramado do Juventude tem algumas situações que quando chove muito lá em Caxias, né? O gramado acaba ficando muito inundado, então alguns times têm dificuldade de jogar dessa forma. Então é um time que usa muito bem o fator campo. O seu estádio é o Alfredo Jaconi, conhecido lá em Caxias do Sul. Estádio para mais ou menos 20 mil, 19, 18 mil torcedores, né? Quase... talvez bata os 20 ali, né, em jogos muito cheios, né? E, cara, o Juventude mais uma vez vai lutar pela permanência na minha análise, tá? Eu acho que é um time que vai lutar contra o rebaixamento nesse momento, de volta à Série A, né? E vamos falar finalmente do Vitória, o campeão da Série B do ano passado, o atual campeão. A última Série A que o Vitória disputou foi em 2018 e chega a um clube muito mais maduro do que quando saiu em 2018, né? Passou por muitas coisas, o Vitória acabou sendo rebaixado até para a Série C, voltou ainda batendo campeão da Série B, né? É um clube que amadureceu muito, que entrou muita grana no Vitória de patrocínio, né? Muitas coisas estão mudando lá no futebol baiano como um todo, né? E o Vitória chega aqui como atual campeão baiano, batendo de frente e jogando melhor do que o Bahia nos 3 jogos, tá? Que fez no campeonato estadual contra o Bahia, não perdeu nenhum, venceu 2 e empatou o derradeiro, né? Na Fonte Nova, que deu o título ao Vitória. Então o Bahia que tá com um investimento absurdo da SAF, né? O Grupo City comprou o Bahia e o Vitória não ficou atrás, né? Tem um elenco espetacular nas mãos, o time do Vitória. O clube montou um excelente elenco, e eu não digo só no sentido de nomes famosos ou de jogadores muito qualificados, que até tem jogadores muito qualificados, mas eu tô dizendo mais assim, na mentalidade campeã desse elenco do Vitória. Manteve o seu treinador, Léo Condé permanece, montou esse time e ele teve o tino, né? Teve a inteligência de manter essa base campeã. Jogadores campeões é o que faltam na maioria dos clubes pelo Brasil. Os caras têm a mentalidade diferente, têm a mentalidade do campeão, não desiste, ganha um, quer o outro, e os caras não desistem nunca. Então a principal característica desse time do Vitória é um time aguerrido, não desiste por nada, né? Tem um time com espírito de campeão e ainda aliado ao maior investimento da história do clube, tá? Feito pelo presidente Fábio Mota, diretoria atual do Vitória, um orçamento de 218 milhões de reais e que ainda pode aumentar nessa temporada aí, né? Dependendo de alguns contratos. Já gastou aproximadamente 7 milhões e meio de reais na montagem do elenco até aqui, né? Trouxe muitos jogadores, muitos reforços e alguns, mais de 20 jogadores que o Vitória contratou e alguns muito conhecidos, né? Luiz Adriano, centroavante, que estava no Internacional, já foi de seleção brasileira. O Luan, né? Tá apostando no Luan, ex-Grêmio, né? Tentando recuperar o Luan aí, que passou por Corinthians, que estava no Grêmio e foi pro Vitória. Trouxe Jean Mota, que estava nos Estados Unidos, ex-Santos. Jean Mota, que foi muito importante naquele Santos, vice-campeão da Libertadores, né? Foi vice-campeão pro Palmeiras em 2020, né? O ano da pandemia aqui no Maracanã. Jean Mota, muito importante, chega para reforçar o time do Vitória. Trouxe Leonaldo, um volante de muito destaque na Ponte Preta. O Alejandro, que é o artilheiro do time, tá metendo muito gol, centroavante ex-Bragantino. Trouxe o Luan, aquele que é volante do São Paulo. Trouxe por empréstimo, tá apostando no moleque. Até o Zapata, meu irmão. Aquele Zapata, zagueiro, ex-Milan, colombiano, veterano, tá no Vitória. E tem também um grande jogador que é o Dudu, um dos melhores. Cara,
Falo isso sem medo nenhum de errar. Hoje é um dos melhores volantes, um dos melhores primeiros volantes ali do Brasil é o Dudu, um jovem de 24 anos ainda, que, cara, ele tem muita força, conduz bem a bola, ganha a maioria dos combates físicos, tem técnica. Então o Dudu é um grande jogador que o Vitória tem. Tem também Wagner Leonardo, que foi o melhor zagueiro da Série B 2024. Então, assim, tem uma espinha dorsal muito forte esse time do Vitória, né? E a mentalidade de campeão, né? O Vitória manda os seus jogos no estádio do Barradão, lá em Salvador. 30 mil é a capacidade desse estádio e a torcida do Vitória tem ido a todos os jogos do Vitória, que, cara, acho que não perde desde outubro de 2023 jogando em casa. Acho que são mais de 20 jogos seguidos sem ser derrotado como mandante, né? Para mim, a análise do Vitória é que o Vitória vai lutar por vaga na Sul-Americana, pode até beliscar ali uma primeira página, ou seja, de 10º colocado para cima, se souber conduzir bem a temporada e reforçar um pouco esse elenco em alguns setores, né? Como na criação, meio de criação, laterais reservas, talvez mais um zagueiro e mais um 9, né? Dependendo de como o Léo Gamalho volte. Mas acredito que esse time do Vitória pode sim brigar ali por coisas maiores nesse Campeonato Brasileiro. Então, se você gostou aí das informações, quer mais vídeos como esse do Brasileirão que já vai começar, se inscreve aqui no canal. Me avisa aí se tu quer que eu crie a liga do Cartola, que eu crio. Eu não jogo Cartola há muitos anos, né? Mas por vocês aí eu criei essa liga, se vocês se amarrarem nisso também. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Se inscreve se você não está inscrito. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!